Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Alguém pode ler o verso 2? Então, hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, né? Então, uma das coisas interessantes de Jesus Cristo é as suas duas naturezas, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Então, Jesus Cristo, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Em Filipenses, se você abrir um pouquinho, vamos abrir lá em Filipenses, o capítulo 2, verso 7, ó. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a palavra aniquilar, ou aniquilou, lá no grego mesmo, é a ideia de que ele deixou a existência de Deus, passou só a ter existência humana. E tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneiramente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. Então Jesus, a partir do momento que ele tomou a forma de homem, ele deixou de ser Deus. Não é? Por isso que, quando ele andou por aqui, aquele momento, a pergunta era, né, sobre a volta dele. Você sabe o dia que você vai voltar? Lá em Mateus capítulo 24. E Jesus diz o quê? Nem só o Pai que sabe, né? Então, Jesus, ele tinha uns lampejos de Deus, quando ele fazia os milagres, né? Então, quais são os milagres que Jesus fez, mostrando que ele tinha essa condição de Deus na vida dele? Vocês se lembram de alguns? Transformar água em vinho, né? Então, o que ele mexeu na essência, né? Ali você pega uma matéria e vira outra matéria. A água virou, quer dizer, quem pode fazer isso? Que homem faria um negócio desse, né? Qual que é outra coisa que ele fez? Na festa, a água virou vinho. Então, essa essência aí. E a segunda? Qual que é a outra? Explicação dos pães, tá? É uma matéria, né? Ele pegou uma matéria aqui e fez as matérias, né? Explicar. Cego. Como ele vê como homem, nessa condição, a hora que ele faz o milagre, Acalmou a tempestade, né? Mar. Andou sobre as águas. Então, assim, essa essência, né? Tanque, todas essas coisas que Jesus fez, naquele momento ele não era Deus ainda, porque ele só passa a ser Deus depois da ressurreição, não é? Mas ele tinha o poder de Deus para mostrar que ele era também Deus, né? Naquele momento. Mas apesar de tudo isso, ele não era Deus. Interessante isso, né? Porque vocês se lembram que eu falei que Deus não morre, Deus não tem fome, ele tinha fome, teve sede, né? isso demonstra na cruz, quando ele fala, Pai, faça. E quando Jesus pede lá, né? Antes, isso um pouquinho antes, né? Ele está no jardim de Getsemane, ele pede para Deus afastar ali aquele cálice de amargor dele, né? Mas a ideia é que ele ia sofrer como ser humano ali, né? E aí ia ressuscitar. Então nós temos uma coisa bastante interessante aqui, né? Essa apostilinha sua aí, ó. Então Jesus, ele tinha essas duas naturezas que é muito difícil. O Joel perguntou ali e não tem uma resposta, né? Francisco de Assis e teólogos e mais teólogos, eles têm tentado decifrar como é que pode Jesus ser Deus e ser homem ao mesmo tempo, né? Então não há uma resposta que a gente possa dar. O que a gente faz muitas vezes é crer pela fé e entender, né, que a natureza divina de Deus, ele pode fazer essas coisas aí, né? Essa pré-existência eterna de Jesus Cristo participou da criação do mundo, da deidade de Jesus Cristo. Então,
Dá uma olhada lá. Ele estava em João desde o princípio. Você recebeu a apostilinha, quem não recebeu, pega com a Lúcia ali. Ó. Estava com o Pai, antes de Abraão, lá. Participou da criação do mundo. Tudo foi criado por ele, tudo foi feito por ele. Então ele estava com Deus, participou da criação do mundo, tudo foi criado por ele, tudo foi feito por ele. A deidade de Jesus, Filho de Deus, Deus Pai chama de Deus, Jesus afirma ser Deus, e ele é o Deus forte. Então, Jesus tem as características também de Deus. Dá uma olhadinha nos atributos de Cristo ali, ó. Onipotência, Hebreus capítulo 1, 3, diz que ele sustenta todas as coisas, né? Então, Hebreus diz assim, olha, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão da imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra e do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então esse Jesus sustenta todas as coisas. Lá em Mateus diz assim que foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Toda língua confessará. A sua onisciência. Pedro confessa, né? Em João, ele confessa. Ele diz que Jesus é Deus, né? Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se e foi pela terceira vez, ama-me, e disse, Senhor, tu sabes de tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Depois, decorrendo aqui, né? Texto ainda mais para frente, Jesus vai se declarar, né, para Pedro, e Pedro sabe disso também, né? Pedro, numa certa outra ocasião, ele disse, somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. A mulher samaritana também confessa. Quando Pedro aqui diz assim, tu sabes de todas as coisas, né? Pedro está dizendo, tu sabes de todas as coisas. A mulher samaritana, ela vai correndo falar para todas as pessoas, dizendo assim, olha, tem um homem lá que sabe todas as coisas. Você se lembra da história, né? Jesus está com sede, ele vai pegar água, aquela mulher se aproxima dele, e ele pergunta para a mulher, quantos maridos, né? Ou cadê o teu marido? Primeira pergunta, né? Quantos maridos aquela mulher já tinha tido? 5? Aí, ela havia casado 5 vezes. E existe lá uma lei, né? Que o divórcio existia naquela época também. A gente pensa que não, mas sim, né? Depois de ter casado 5 vezes, Jesus falou para ela assim, e o teu marido? Ah, não era marido dela, né? Ela estava amaziada com esse homem. Então, aí ela sai dizendo para todo mundo, ó, ele sabe todas as coisas. Então Jesus tinha esse momento. Outra coisa, quando Jesus se aproxima dos discípulos, e está falando, aí vem os fariseus, os saduceus, né? O que acontece muitas vezes com esse povo? Jesus conhece o coração deles, né? Fala assim, conhecia bem o seu coração. A onipresença dele, né? Ele diz assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse, quando tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei com vocês. Então, essa ideia de onisciência e onipresença dele. A sua natureza e a sua essência divina. A Bíblia diz que ele é santo. E ele é também, além de ser santo, ele é justo.
Alguém pode achar para mim lá em Atos capítulo 3, 13 e 14? Então, Jesus era o quê? Santo. E era também justo. Além de ser santo, separado, não é? Exclusivo, ele era justo. Existia uma lei judaica que a pessoa, para ser ministro ou para ser um sacerdote, ele tinha que ter 30 anos, né? Então, por isso que Jesus cumpriu o seu papel. Então, ele esperou chegar nos 30 anos. Existia uma outra situação que os judeus criam, que uma pessoa, para ser um profeta, ele precisava de ter uma voz do céu que falasse, para que as pessoas ouvissem. Então, onde que vocês se lembram dessa voz do céu que foi falado? Então, esse é meu filho amado, que eu tenho prazer, né? Então, veja, as coisas que os judeus precisavam ouvir para compreender, entender que Jesus era Deus e profeta, estava acontecendo. Quando essa voz do céu aparece, não é porque apareceu aleatoriamente na Bíblia, não. É para cumprir as escrituras, que eles criam que precisava de uma voz do céu. Quando Jesus abre os olhos dos cegos, ele cura os paralíticos, Jesus está cumprindo as escrituras, porque nas escrituras os judeus esperavam o Messias que fosse filho de Deus e fizesse isso. Apesar de Jesus ter feito tudo isso, eles não creram. E não continuam crendo até hoje. Não é? Isso é interessante. Continuam não crendo no Santo de Israel. Jesus, ele é a verdade. João 14, 6. O que diz lá esse texto? Bem, então Jesus declarou que ele é a verdade, né? Então não tem uma outra verdade. Quando lá o Pilatos lá e toda aquela companhia, né? E Jesus foi julgado e de um lado para o outro lá no Sinédrio, depois vai para o tribunal romano. Alguém pergunta para Jesus, né? O que é a verdade? Quem que pergunta isso? Pilatos? O que é a verdade? Jesus era a própria verdade na frente dele. A mulher lá dele disse assim, olha, eu tenho sonhado com esse homem, que esse homem é um santo. Não faça nenhum mal para ele, né? Então, há uma série de situações, né? Além de Jesus ser a verdade, ele diz que é uma verdade que liberta. Não é apenas uma verdade. É uma verdade libertadora. Então, imagine, por exemplo, a cultura. Jesus liberta a cultura. Por exemplo, os Yanomamis. Vocês sabem que os Yanomamis, eles têm lá as pagelâncias, aquela coisa toda, né? Eles usam de feitiçaria, mata os velhos, leva lá na... Não é assim? Terra viva, não é? Eles pegam as crianças que é doente, que é assim, tem problemas de nascença, né? Que seja às vezes coitado, às vezes nasce, né, com uma deficiência motora, às vezes cega, eles fazem o quê? Você que era missionária? Mata, né? Rejeitado, mata às vezes, né? Para morrer, né? Então Jesus vem libertar todas essas coisas. A mulher, há uma sociedade, quando fala de ser escravo, né, a gente pensa hoje na escravatura dos negros e tal, mas naquela época não é negro que é escravo, é todo mundo. Você não tem como pagar a sua dívida, você é escravo. Lá em Neemias, que vocês estão lendo, se não vão ler, você vai ver que o próprio povo de Israel vendeu, os próprios povos deles vendeu para ser escravo, porque eles não tinham como pagar a dívida, aí Neemias fica louco. Neemias fala, gente, o que é isso? Vocês estão vendendo os seus irmãos, né? Por causa de terra e tudo mais. Os romanos, eles invadem uma cidade e eles então capturam todas as pessoas
Os jovens, os artistas, alguns para morrer e alguns para viver. Então, quando entra quando o general romano ele está entrando, depois de 2, 3, 4 anos, ele está entrando em Roma, há uma festa muito grande. Então, grande parte, isso fala lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, né? Então, há um cortejo desse romano, vestido com uma coroa, né? Esse elmo, que representa uma coisa bastante importante, vermelha, representa o Deus lá, né? Vênus, aquela coisa toda. Ele está na frente. Todas as pessoas estão gritando, os romanos, a cidade gritando, né? Gritando, gritando, gritando. Vencemos, ganhamos, né? E vem diante de um monte dessas carroças, né? Tem criança chorando, está separada do pai e da mãe. Tem pessoas que vão ser mortas, vão ser degoladas, né? E aí a Bíblia fala ali que é um cheiro de vida e cheiro de morte. Então, para algumas pessoas ali, é cheiro de morte, porque elas vão morrer. Para algumas é cheiro de vida, mas vão ser escravos, vão ser colocadas para trabalhar, vão ser mulher de alguma pessoa ali, concubina, né? E Jesus vem libertar toda essa parafernália de cultura. Então, o que Jesus vem fazer? Ele vem dar igualdade. Ele quer acabar com tudo isso. Essa libertação da escravidão, a libertação da mulher, a libertação das crianças, né? Então, Jesus é o fazedor de uma nova história, né? E ele é a verdade que liberta. E aí, quando entra o missionário lá nos indígenas, os Yanomamis, que seja lá com os... Ana Maria. Tem um monte de tribos. Você trabalhou nessa... Verusca? Então, quando trabalha nessa área, aí o pajé perde a força, não é? O pajé é aquele cara que soprava a droga no nariz do índio e curava, não sei o que tem, acabou tudo. Aí não pode matar mais a criança. O índio que tinha mais de uma mulher, não pode ter mais de uma mulher. Aí vem a FUNAI, que está dizendo assim, vocês estão acabando com a cultura do índio e tal, etc. Mas é Jesus que está entrando ali, mostrando que uma nova verdade. Que a verdade liberta. Então, essa verdade, que é a verdade libertadora que Jesus veio fazer, é a verdade que vai tirar o homem do pecado, do juízo, não é? É a pessoa que ela descobre que a vida pecaminosa dela, na questão homoafetiva, ela está errada, ela precisa de uma verdade que liberta ela. Essa verdade libertadora, o Israel não esperava, não era isso que eles queriam, não é? Eles não tinham esse interesse. Porque cada um tem a sua verdade, né? Então, cada um tem a sua verdade. Bom, nós vimos aí a onipotência, a onisciência, a onipresença, né? Sua natureza, essência divina, verdade em amor. Ele ama, porque ele nos deu, né? Mas Jesus tem uma missão. Lá na parte de baixo de vocês está escrito em amarelinho, assim, ó. Tem uma cruzinha lá, né? Sua introdução no mundo. Então, depois tem: veio ao mundo, ele deixou sua glória, veio em carne, abriu o caminho para o céu. Então, o homem pecador, Deus é santo. Então, lá no topo da cruz, tem Deus santo. E embaixo, está em azul, o homem é pecador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, né? Estão separados da glória de Deus. Então Jesus veio fazer esse caminho, essa ponte. Muito bem.
Quantos evangelhos foram escritos? Quantos evangelhos? Deve ter sido muitos, né? Mas quantos... Obrigado. Quantos foram escritos? Eu não sei. Mas quantos existem hoje nas nossas mãos? Mateus, Marcos, são 4 evangelhos. Eles são chamados de evangelhos sinópticos, né? Então, por que são? Porque um completa o outro. São 4 evangelhos. Os evangelhos, eles não foram escritos logo, primeiramente, quando Jesus estava na Terra. Não é? Isso é importante a gente saber também. Primeiro, talvez, o primeiro livro do Novo Testamento escrito foi Tiago. Depois, Atos dos Apóstolos começa a contar a história. Os evangelhos foram escritos bem posteriormente. Mateus é o primeiro evangelho, talvez, mas os outros evangelhos, eles são um pouco de cópia de cada um, principalmente de Mateus, né? Quantas vezes a Bíblia fala, por exemplo, na verdade, na verdade? Então, para uma verdade ser verdade, precisava de duas testemunhas. Quantos evangelhos nós temos? Então, o que isso duplica? Hã? 2 vezes 2, 4. São 4 verdades. Então, se precisa de 2 testemunhas para ser verdade, nós temos 4. Então, 2 mais 2. Né? Então, cada evangelho é escrito por uma determinada pessoa, que depois nós vamos ver, nós não vamos falar sobre isso hoje, né? O romano, os gregos, os judeus. Não foi escrito especificamente para cada um de nós, foi escrito por uma determinada pessoa, né? Ele falou, Joel falou sobre os 2 testamentos, né? Nós temos 2 testamentos, o Testamento Antigo e o Novo, né? A Velha Aliança e a Nova Aliança. Bom, sobre o ensino de Jesus, o que vocês acham do ensino de Jesus? É um ensino sem igual, né? Hã? Naquela época, o que eles falaram? Naquela época, eles disseram que o ensino era... Ninguém ensinou como ele ensina. Nós temos os ensinos até hoje de Jesus, gente. É sem igual. O ensino de Jesus, ele é sem igual porque ele tem ética, é uma ética totalmente diferente, né? Mas também é revolucionário. É revolucionário. Você se lembra que Jesus ele cuidou dos pobres, cuidou das viúvas, cuidou dos escravos, né? Jesus vem pregar contra o sistema judaico, contra a cultura pagã. É um ensino diferenciado. Qual que é os métodos que Jesus ensina? Vamos lá, alguém pode me ajudar? Jesus usa métodos de ensino. Primeiro, Jesus usa a parábola. O que é uma parábola? Histórias. É uma história do quê? De vida. De vida de quem? Pessoas. De que pessoas? Hã? Então, mas é uma parábola, ensino de pessoas, mas de que pessoas? Na verdade, daquela comunidade, né? Que está aqui, ó. No Boa Vista, do Rio. Exatamente. É a história do povo lá, que todo mundo sabia. Aí ele pega uma parábola daquela, uma situação daquela. Quando ele fala sobre o filho pródigo, será que não teve nenhum filho pródigo naquela época? Que abandonou o pai, pediu dinheiro? Sim, não é? Quando ele fala do joio e do trigo, é coisa que acontecia lá, o joio nasce do trigo, né?
Então Jesus, ele é um mestre para ensinar e pegar a situação daquilo e contar em parábolas. Agora, há parábolas que são fáceis de entendimento. E o povo entendia. Mas algumas eram incompreensíveis. E até os próprios apóstolos não conseguiram entender. Por exemplo, vocês se lembram de uma? Vamos botar a nossa cabecinha para trabalhar, né? Mateus capítulo 13. Semeadura. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, explica-nos a parábola. A gente não está entendendo. Porque lá diz o seguinte, capítulo 13 de Mateus, né? Que um veio semeando, né? E são 4 tipos de solos. Aí Jesus vem e explica para eles essa parábola que está em Mateus capítulo. Jesus propõe outra parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Capítulo 13, verso 24. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos e o pai de família, indo com ele, disseram-lhes: não semeasses tu no teu campo a boa semente? Por que não tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o, os molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai no seu celeiro. Aí Jesus vem, parábola do grão da mostarda. E no capítulo 13, no verso 1, ele fala da parábola do semeador. Que veja, ele está usando quem? Está usando a cultura da época, né? Que as pessoas trabalhavam na roça, plantavam. Então ele diz assim: saindo da casa aquele que estava sentado junto ao mar, capítulo 13, verso 1. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, estando num barco, se assentou de toda a multidão e estava em pé na praia. Muito bem, vamos lá. Vocês falaram de um método do ensino de Jesus. Aqui já tem um outro método de ensino. É a parábola, mas o que Jesus está usando de método? Está aí no verso 2. Eu já li. Quem acertar, eu vou dar 2 pirulitos. Vou ler de novo, vê se vocês pegam. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou de toda a multidão e estava em pé na praia. Qual outro método que Jesus está usando aqui? Não é um método. Oração. Não. Vou ler de novo. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou toda a multidão e estava no pé da praia. Um barco ali para falar com o povo. Então, qual que é a segunda? Barco. Por que Jesus usou um barco? Hã? Não, tem um fundamento. Então, primeiro, para que todos pudessem ver. Então, você está num barco, você está com um monte de gente aqui. Você está, aliás, num lugar. Você não tem onde você não tem púlpito para você subir. Você não tem microfone. Você vê o quê? O barco. Eu tomo o barco e ando uns 10 metros para a praia. Aí eu voltei, saí. Olha, ninguém nunca fez isso naquela época. Aí eu dou uma chegadinha para trás. As pessoas, elas não podem ir até lá. Aí usa o quê? O que o Ademir falou? Acústica. Então Jesus, ele vai usar o vento. O vento está soprando. Aí ele está falando no barco e as pessoas estão ouvindo. Então, método. Esse é método de ensino.
Acordar um pouco com o professor. Primeiro, a física, só com o vento seria difícil de ouvir. Talvez teria sido um milagre dele. Mas a analogia do barco é que ali é o pescador que vai resgatar aquelas pessoas. Mas não é. É a ideia realmente de você estar no lugar e fazer com que a água leve essa mensagem, né? Porque na verdade não é mar, é um lago e não faz barulho. Não. Então você se afasta um pouquinho. É um método que eu vou tentar tirar e aproveitar, chamar atenção. Uma outra situação é quando Jesus coloca as pessoas na relva. Ele sobe um pouquinho, viu, Joel, para cima da montanha e ele vai usar a própria montanha como plataforma. Quando a gente foi lá em Israel, o Antônio foi, o Ademir foi, a gente subiu o lugar lá e eles falaram isso para nós, né? Jesus daqui, ele falou, eco, né? Você está no lugar onde a sua voz é jogada. Então Jesus procurou esses meios acústicos para que ele pudesse ensinar as pessoas. Parábola, barco, talvez, né? Para sair um pouco do meio das pessoas, montanha, né? Então Jesus ele aproveitou essa situação de métodos, né? Mas vocês se lembram de algum outro método que Jesus possa ter usado? Tem tantos, né? Fermento do fariseu. Pegou o fermento, gente, vocês conhecem? Então, um método prático, né? Linguagem do povo naquela época. Linguagem, né? Mais alguma coisa que vocês podem lembrar? De que? Como o Joel falou, ele podia ter mandado o vento certo, né? Mas realmente, ele subiu para o lugar, as pessoas ficaram na parte de baixo, e ali ele falou o sermão da montanha. Então, assim, por exemplo, agora você lembra de outro caso, quando Jesus estava no templo, só um minutinho, aí o que acontece? Tinha uma mulher que estava dando oferta. O que Jesus chamou os seus? Disse o quê? Olha, tá vendo esses ricos aí? Estão todo mundo colocando dinheiro, mas ela deu tudo que tinha. Então, método de mostrar as coisas. Olha, tá vendo? Então, Jesus, ele está mostrando, ele não está ensinando uma verdade platônica, né? O que é uma verdade assim, platônica? Você ouve. Não, Jesus está mostrando. Está vendo aquela mulher? Todo mundo está olhando. Ela está pondo tudo que ela tinha. Tempo, bateu lá nos caras, né? Bateu lá, mostrou a verdade. Então, assim, outro método que Jesus tem é o método de imposição de mãos. Você se lembra que Jesus ora, coloca as mãos. Jesus, o que faz com o cego uma vez? Cuspiu no chão, passou lodo no olho. Por que Jesus fez isso? Se você for pensar bem, né? Tem um propósito dele, né? Então, os métodos são diferenciados. Jesus conta a história, Jesus conta a parábola, Jesus fala do Velho Testamento, Jesus fala, né? Ele procura lugar para falar com as pessoas, ele chama os seus discípulos, ele pega os seus discípulos, divide de 2 em 2, isso é método, e manda eles fazerem o quê? Sai para pregar o evangelho. Vocês vão nos eirados, vão nas casas. Então é um método. Depois que esse povo volta, ele faz isso com os seus discípulos 12, mas faz com os 70. Olha que método que Jesus faz. Depois que eles voltam, o que eles têm que fazer com Jesus? Prestar o quê? Prestar relatório, prestar conta. Jesus disse, vocês vão e trazem para mim. Isso é moderno, gente. É coisa moderna. O cara sai para fazer as vendas dele, eles voltam aí, vem lá o gerente e fala, não é assim, Atieres? Não é assim? Quanto você vendeu? Por que você não vendeu? Então, dentro da igreja, a gente peca muito em fazer isso. Os ministérios da igreja, a gente peca muito. Se reúne, né? Você está fazendo o que no seu ministério? Qual o seu objetivo? Por que você não alcançou?
as pessoas ficam nervosas. Não é? Não gosta. Ah, tá me cobrando, o pastor está me cobrando, né? A diretoria está me cobrando. Mas a prestação de contas Jesus fez com todos. Está aqui, prestação de contas. Bom, uma outra coisa que Jesus fala bastante Então, Jesus, ele vai usar o ensino dele mesmo, pessoal, né? Ele é o exemplo. Ele não usa alguém como exemplo. Interessante isso, né? Mas ele é o próprio exemplo. Ele diz assim: aprendei de mim que sou o quê? Então, Jesus é um profeta diferente. Não é? Um profeta diferente. Ele tem um ensino voltado para ele mesmo. E além disso, ele tem um ensino cultural, filosófico, não é? Um ensino de amor. Agora, Jesus vem numa época e ele vai falar sobre uma coisa. Isso é importante também, só para a gente estar terminando aqui. Ele vai falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus na cabeça dos judeus? O que vocês lembram disso? O que os judeus pensavam no reino de Deus? Então era um reino material, físico. Nós vamos reinar o mundo inteiro, todas as nações pagãs vão ficar sob o nosso jugo. Esse é o reino de Deus que Israel está esperando. Os caras estão loucos por isso, está com sangue no olho. Aí Jesus vai dizer que o reino dele é o quê? Não é desse mundo, é do céu. Ele fala assim: meu reino não é desse mundo. Espera aí, que ensinamento é esse? O reino deles está concentrado em Jerusalém. E o reino de Jesus está concentrado aonde? No coração dos homens. Vocês estão percebendo a filosofia diferente de ensino de Jesus? Jesus está falando de uma outra coisa. E por isso que eles estão bravos com Jesus. Estão nervosos. Porque quando Jesus diz assim, ó, eu sou esse Messias, eu sou esse Deus, aí os caras, amém, vamos tacar fogo em Roma. Jesus fala, não é isso que eu quero. Nós vamos mudar Roma pelo amor. Vamos mudar para a nossa vida. Vamos sofrer, mas vamos... mas isso não é o que eu quero. Não é esse evangelho que a gente quer. Então, o reino de Deus é um ensino de Jesus. Então, ó, ensino sem igual. Os métodos que nós vimos, né? O tipo de ensino que vimos. E Jesus tem um tema específico. Qual que é o tema? É a salvação. Mas qual que é o tema de Jesus? Perdão, amor. Então, para a gente estar tentando finalizar no tema, não está errado tudo que vocês falaram. Mas tem um tema central que Jesus vem ensinar. Primeiro, ele vem falar sobre... Né, ele vem revelar Deus, né? Porque a gente não conhece Deus. Ele diz assim que ninguém conhece. Só eu que vim do céu, que conheço o Pai. Mas o tema central que ele vem ensinar, que a própria Bíblia ensina, o que é? E quem é a verdade? E quem que é a palavra? Não. Jesus. O tema central é ele mesmo. Eu vim para que vocês tenham. Então, Jesus veio ensinar sobre quem? Sobre ele mesmo. Né? Então o tema é ele. Eu vim falar sobre mim, eu vim falar que eu sou Deus, eu vim falar que eu sou Salvador, eu vim falar que eu desci do céu para fazer uma ponte entre o Pai e o mundo, não é? Então ele é o tema principal. E ele continua sendo o tema principal. Então, agora, os árabes, só para a gente terminar aqui, ó, os árabes, eles também creem em Jesus, tá? Só que os árabes, os muçulmanos, eles chamam Jesus de Masih, ou o Cristo. Só que para eles, Jesus é um profeta apenas.
Então Jesus não é Deus, tá? Mas os árabes creem que Jesus também é um profeta, que tem poder, que Jesus fez milagre e tudo mais, né? Então, a única religião do mundo que tem um homem que morreu e que ressuscitou é o cristianismo. A única religião do mundo que tem uma verdade central é o cristianismo. A única religião do mundo que diz que tem um homem que desceu do céu para salvar o pecador, morreu e foi para o céu, é o cristianismo. Que Deus nos ajude, né? Semana que vem, se vocês não forem preguiçosos, Jesus vai cobrar de vocês lá, parábola de Mateus, porque eu vou pregar isso hoje à noite, mas façam essas liçõezinhas em casa, né? Gasta lá na sua devocional. Aprenda a fazer sua devocional. Para 10 minutinhos de manhã, leia esses textos, vai completando. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, viu?